As margens do Rio Vermelho, na cidade de Goiás, foram testemunhas do Tribunal dos Povos no estado de Goiás, que teve como tema Águas e Vida no Cerrado. Essa ação estadual é uma preparação para o Tribunal Internacional dos Povos do Cerrado, que acontecerá em São Luís, no Maranhão, em 2020. O Tribunal dos Povos começou há 40 anos na Itália e não se trata de um teatro ou encenação de um tribunal do júri. É uma forma da população deixar claro que está insatisfeita com as ações de governo em relação a problemas concretos. No caso de Goiás, o esvaziamento e secamento do rio Bacalhau, bem como o represamento das águas do Rio Vermelho e o uso criminoso dos agrotóxicos. Aqui, a nossa dinâmica, que começou desde fevereiro, foi de escolher os casos. Então, o caso do Rio Bacalhau, que é o principal manancial fornecedor de água, que depois é tratada e vira água potável para os habitantes da cidade. O caso da bacia do Rio Vermelho, que já abrange aqui 11 municípios da região, é um rio que nasce no município de Goiás e que tem problemas sérios, de secamento, de esvaziamento, com barragens irregulares, captação irregular de água, práticas de minérios também irregulares. Então, tudo isso tem loteamentos às margens desse grande rio, desse rio tão importante para essa região. Tudo isso são reunidos aqui nesse julgamento para dizer que as autoridades precisam tomar providências. E, claro, em relação ao caso dos agrotóxicos. O Tribunal dos Povos se sustenta em saberes dos povos e também nos conhecimentos científicos. É uma ação jurídica protagonizada por quem sofre as dores das violências e, sem ter providência do Estado, precisa construir soluções que assegurem justiça e paz. É um momento que a gente coloca academia, agricultores, cidadãos aqui de Goiás, do Estado, de várias organizações, movimentos sociais, para discutir um tema que é muito importante na nossa realidade. Principalmente a gente vive nesse período de estiagem, crises hídricas em diversos municípios do estado de Goiás, inclusive Goiás, e a questão hídrica, a questão ambiental, ela não é meramente uma questão que a gente fala do meio ambiente, é uma questão social. E é bom a gente destacar, quando se falta água, quem são os mais prejudicados são os agricultores, são os mais pobres. Essa é a nossa primeira experiência que nós estamos vivenciando a partir do Tribunal dos Povos, que está sendo organizado a nível nacional. Aqui no estado a gente quis experimentar, abrindo então o debate com a comunidade, com a sociedade, para que compreendam a importância de perceber que o problema da água é um problema que afeta toda a nossa sociedade. E a gente ampliar isso e também trazendo a questão dos agrotóxicos. Então, essa primeira experiência, ela também nos move como uma ação política de transformação. O próprio município de Goiás já tem sofrido, enfrentado várias crises hídricas, diminuição das chuvas e também a própria falta de água mesmo aqui no município. Então, discutir isso, convidar a sociedade para falar isso e nesse formato aqui de um júri, onde a gente coloca então em xeque a questão da produção, também do outro lado a questão do poder público, o que o poder público pode fazer também para poder enfrentar a situação, mantendo uma produção, mas também com responsabilidade, preservando sobretudo a água e a vida. O julgamento começou com a composição do Conselho de Sentença, formado pelo juiz-presidente e por 8 juízes membros, todos representando a sociedade em seus diversos segmentos. No decorrer do julgamento, cada caso foi apresentado e foram ouvidas testemunhas de defesa e de acusação, além dos peritos. Os juízes puderam questioná-los sobre as questões inerentes a cada caso. Também foi realizado um debate entre acusadores e advogados de defesa. Ao final dos debates, foram apresentados 3 quesitos pelo juiz-presidente. Primeiro, os casos em julgamento configuram graves violações aos direitos dos povos do Cerrado? Ambientais, alimentar, à saúde, ao lazer? Segundo, quem deve ser responsabilizado? Terceiro, quais recomendações se pode apresentar?
O Tribunal dos Povos, ele constitui um momento de você fazer um processo de reflexão no qual você destaca todo um acúmulo vinculado à pesquisa, a questões dos conflitos em torno da questão da água, porque a água hoje está colocada no mundo todo, no Brasil, e apesar da nossa abundância enorme de água, como uma questão de forte conflito. A água hoje é uma questão estratégica do ponto de vista econômico e do ponto de vista geopolítico, né? Goiás aqui está no Cerrado, onde é uma região em que nós temos uma abundância enorme de fluxos de água, mas a água ela é um recurso natural utilizado na agricultura, e nossa agricultura é uma agricultura industrial, uma agricultura de agronegócio, de intensa utilização de água. Então há processos de cercamento de água, de represamento de água. O município de Goiás, por exemplo, não tem lagos naturais, mas existem mais de 5.000 represamentos irregulares no município. O tribunal tem a importância, na verdade, de julgar os crimes cometidos pelos agrotóxicos, né? Revelados pelos agrotóxicos, que são produtos químicos que têm gerado impactos socioambientais muito grandes. O Brasil há muito tempo é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e a maior parte desses agrotóxicos têm sido utilizados aqui no Cerrado, gerando impactos para a saúde das pessoas, como o caso de Rio Verde, que é clássico, né, que aconteceu em 2013, quando mais de 100 pessoas foram pulverizadas por uma aeronave agrícola e que estão há 6 anos já com problemas de saúde, e revelando primeiro os impactos agudos e agora já os impactos crônicos, muito desenvolvendo quadros de saúde relacionados a essa pulverização. E os impactos ambientais, contaminação da água, do solo, do ar, do meio ambiente. A decisão do Tribunal dos Povos foi a seguinte: no caso Bacalhau, foram condenados o poder público, a Saniago e os proprietários de terra que represam e captam a água de modo irregular. No caso do Rio Vermelho, também foram condenados o poder público, proprietários de terra que represam e captam a água de modo irregular, mineradoras e garimpeiros. O tribunal apontou as seguintes recomendações nos casos do Bacalhau e Rio Vermelho: tornar eficiente o sistema de fiscalização e punição dos que esvaziam os rios, destroem as matas e as nascentes, fazem represamento e exercem o garimpo ilegal, e que o poder público exerça ações planejadas de proteção das águas. No caso dos agrotóxicos, o tribunal condenou o poder público, governo federal, usuários, o agronegócio, e empresas produtoras dos venenos. As recomendações no caso dos agrotóxicos foram: atuar em favor do projeto de lei da redução do uso de agrotóxicos, tanto em nível federal quanto local, denunciar o uso abusivo de veneno e as contaminações, que o poder público e o Ministério Público tomem medidas contra o uso indiscriminado desses venenos, e todo e qualquer agrotóxico banido na União Europeia seja igualmente banido no Brasil, no processo de apreciação do acordo com o Mercosul. É uma experiência que dá visibilidade para outras vozes, né? Porque nós temos vozes que predominam, né, nessa questão ambiental, que é um poder econômico e político, né, que tem esse predomínio, e essa experiência de um júri popular dá vozes para outras pessoas, né, para agricultores, agricultores familiares, para os moradores da cidade, para pessoas que vivenciam os impactos, né, desses crimes ambientais no município. Eu acho que esse é um ponto, dar visibilidade para outras vozes e ampliar esse debate, principalmente dando vozes aos mais impactados. É importante pelo fato de que nós estamos numa oportunidade de ouvir a comunidade, né? Ouvir a sociedade civil organizada, né? A partir inclusive das instituições também de ensino superior que estão aqui, as academias que fazem pesquisa, né, importantes, em se tratando de um caso específico a ser julgado, que é o Rio Bacalhau, né? As intervenções que existem na bacia, na microbacia do Rio Bacalhau, para nós é importante porque nos revela, né, e a gente está aqui para ouvir as denúncias que estão sendo apresentadas, que serão julgadas. Então a primeira condição é de escutar, de estar junto no tribunal para somar forças na perspectiva de buscar solucionar aquilo que vai sendo apresentado e que nós estamos recebendo, acolhendo como denúncias legítimas, necessárias e plausíveis, né? O sucesso do Tribunal dos Povos no estado de Goiás, Águas e Vida no Cerrado, só foi possível graças à união de vários parceiros, representantes da sociedade civil
e entidades comprometidas com a luta pela vida através da preservação do meio ambiente. Mas é importante a gente ter esses conhecimentos teóricos que está sendo falado aqui, muitas pessoas capacitadas, né? Então isso é muito importante para a gente ter argumento contra essas pessoas que às vezes têm uma opinião de que o capitalismo acima de tudo, né? Não preocupa com a vida. O manifesto final do Tribunal dos Povos é duro. Há grandes problemas causados pelas mãos visíveis e invisíveis do mercado, do capital financeiro e especulativo, do agronegócio e também dos governos que afetam a vida dos povos, cujas decisões não podem ser transferidas a representantes. É fundamental conhecer a realidade e identificar o que ameaça e destrói vidas humanas e a natureza.